Deixa eu entrar na sua rua. Não. Cuidado. Eu nem tenho. Vamos gravar um podcast agora? Opa, bora, vamos falar sobre pedofilia. Eu aprovo. Pô, eu já tenho que censurar as palavras, cara. Vem, meu cara. Não, obviamente não vou participar, vou colocar essa lá. Não, vai tomar no cu, Vitor. Vem mesmo. Deixa lá. Vamos ver onde eu vou deixar Pô, gravando tu tá aqui, ó. roubando minha internet, pô? Cara, eu tô nem com internet, eu tô literalmente assim, ó. Me carregou, vou ter que carregar em casa. Bem, senhores, vamos lá. Vai ser o podcast. Galera, tô solando aqui todo mundo de leopardo, sou muito foda. Eu já matei todo mundo de leopardo e de dragão. Matou mais um dragão. neguinho. Matei os outros negócios. Ah, Legal. filha da puta! Até matei ele antes. Ô, Vitor, o que você acha do podcast, hein? É muito excelente. É um Minha mãe, sim. por favor, inscreva no canal do Vitor e dá like. A do Vitor. Ô, Boca, você tá escutando sua esquizofrenia, foi mal. Não, você vai desligar o bagulho. Fala aí. Filha da puta. Fala de novo, pode falar, Guilherme. Bem, meu caro, eu adoro o seu podcast, é muito interessante. Por favor, inscreva no canal dele e dá. É muito bom. Ai, gato! Muito obrigado, até o episódio aí. Esquizofrenia. Ô, cara, não fica geleando o pobre coitado, não. Que Ele geleia. é pobre. Ele é Não pobre, ele é geleia o nosso- humilde. Não gelei o Ele não- OP do grupo. Não parem de gelear as pessoas. Eu fui convidado agora de última hora, tipo assim, o que se trata disso? Tipo assim, tô meio perdido, tá? Aqui. O Esquizofest Podcast. Enfim, é um podcast que a gente grava aqui no canal Esquizofest Podcast e diariamente no Fora da Caverna. Diariamente não, mensalmente, né? Mensalmente, Uma quer vez por dizer, mês. perdão. É. Ah, E- inclusive, eu tive, tipo assim, uma oportunidade em que eu vou ter um piloto no Fora da Caverna. Só que, tipo assim, a gente gravou, eu e o Luiz, só que esqueceu basicamente de baixar a gravação, porque só dá pra baixar com até uma semana. Aí a gente vai ter que tentar outro dia pra tentar refazer esse piloto que a gente tinha perdido. Ah, e Cara, qual seria o tema do seu programa no Fora da Caverna, cara? Você fala sobre o que lá? É o Metafísica. Clarice bravo. negacionista e o Carlos que nega. Cara, tipo, né? Não, pior que. Ô, já que, dando um spoiler do episódio aqui, é que a gente conheceu você pelo vídeo lá do debate lá do Clarence Negacionista e o Carlos, que era tu que tava no. Pelo amor de Deus, não fale o nome do evento, fala padaria pra deixar o episódio no ar. Na coisa que ocorreu num período de 4 anos durante os anos 40. Na coisa É, que só- supostamente ocorreu. Na verdade, ocorreu, na verdade. Não vai que vai ser um debate 2.0 não, cara. Então não vamos entrar nesse mérito. Pelo cara. amor de Mas- Deus, né? Eu não mas- quero ter um episódio já, cara. Mas que já tá referenciando esse debate aí, cara. Como é que foi o debate lá em Carlos, na sua opinião? Assim, cara, tu. Foi bom, o Clarence, no caso, não debateu, porque ele teve que sair porque achou que não ia É cantar. o Clarence. Aí Não, porque é muito bom a thumb do vídeo, é literalmente Clarice Hiperbórea. Clarence é muito
Ô, mas eu sempre soube, desde que eu assisti ao desenho, que o Clarence era NS. E pagão. Pra mim, o Clarence Não, é mais deixa um eu- faixa esotérico, cara. Ele não é tão palha. Não, deixa o Carlos falar, cara. Deixa o Carlos falar um pouco. Ô, o Jeffrey lá do... O Jeffrey Epstein. O Jeff. Na verdade, Vocês você sabe... acabaram. Pode Vou falar. falar. Pode falar. Pode falar. É porque você sabe que Clarence Otimista, esse desenho da Cartoon Network, ele basicamente, o criador dele foi preso, acho que por assédio sexual. É, com menores, né? E... É normal, pô. Não. Vindo dessas redes assim, tipo Nickelodeon, Cartoon, não duvido nada, cara. Sim. É porque Cartoon Pô, falando em Network, o auge da Pior que eu Cartoon não- Network, o auge da Cartoon Network, eu acho que foi nos anos 90, um pouquinho nos anos 2000, e só depois de 2010 foi um pouco de decadência. Pois é, viado. Que nem o 11 de É setembro. verdade. Não, puta merda. Não, é Será que... que o 11 de setembro, será que o 11 de setembro afetou a qualidade dos desenhos norte-americanos, cara? Com certeza, cara. Não. Afinal, porque foi uma coisa que os próprios Estados Unidos fizeram contra eles próprios e repercutiu lá dentro, entende? Então não tinha como não afetar. Não, é isso, cara. Mas assim, se tu parar pra pensar, o 11 de setembro foi só uma pequena vingança, né, viado? Que assim, o Osama, ele já tava puto, assim, já tava por aqui, assim, com a guerra do Iraque, né, viado? E mais algumas outras questões, Pô, mas o Osama Bin Laden não é afegão, porra? Não, aí Não, mas não, mas entenda, é que ele viu os irmãos de religião dele sendo atacados injustamente pelo governo ilegítimo imperialista dos Estados Unidos da merda, o entendeu, Estado cara? legítimo, E viu o lá? Estado na laico. verdade, pessoal, na Estado verdade, laico. na verdade não foi uma vingança não, porque foi os próprios Estados Unidos que fizeram isso. Então, tipo assim, meio que foi tipo trap. Então, tipo, God É. hates America. o Osama Bin Laden basicamente não teve quase nenhuma participação. A única coisa que ele fez foi dar, tipo, conhecimento logístico. Ele foi um fantoche, basicamente. Não, Olha o Osama Bin Laden, inclusive, ele foi treinado pela CIA. E o cara, ele basicamente tem jornal, basicamente, americano, falando dele, basicamente, sobre... Descia aí, hein? Ô, pior que... Ô, Eu não vou deixa confirmar coitado- nada se de fato ser real, cara, porque é que eu nunca fui muito a fundo dessas teorias de 11 de outubro, né? Tipo, a única teoria que eu conheço é a do Com essa teoria, cara? uma ótima é a do Celso Portiolli, pô, essa é muito foda. Não, Inclusive, mas essa a é verdade. israelense é muito bom, cara. Nada a ver com o 11 de setembro. Não, mas vocês conhecem mesmo a teoria da dança israelense, que é tipo... Eram Eu conheço um jujubas pouco. que estavam dançando no momento que as torres foram abatidas. Se eu não me engano, essa teoria fala que o 11 de setembro. Se eu não me engano, essa teoria fala que no 11 de setembro. A teoria fala que o 11 de setembro foi, na verdade, um ritual cabalístico, entendeu? De sangue, pra alguma coisa lá, pô, sei lá. Então, Eu cara, faço o isso que eu Adriano vi, Cromwell. É tipo a teoria que o incêndio da Boate Kiss foi um sacrifício em homenagem ao... Ô, cara. Calma. E, perdão. Não mencione as fornalhas, cara, aqui, pô, vai com calma. Mano, por que o Arley mudou a foto dele pra um terrorista branco? Não, é porque ele tem que se encaixar aqui no meio, né, cara? Porque a gente tem o quê? Tem o Jeff Epstein, tá ligado? Tem a Applejack do... tem a Applejack Dona de Engenho. Tem um cara... Tem aquela mina ali que todo mundo quer pegar. Aí tem o cara que tá comendo de Apollo 65. Inclusive, eu posso falar do meu canal, cara? Claro. Fala um pouco do seu canal, fala assim, qual é a origem dele, os temas que você trata lá e pá. Tipo assim, esse é meu segundo canal agora na plataforma. O primeiro que eu tinha era sobre um canal de cultura pop, Discover Cartoon, só que eu perdi a senha e aí decidi criar esse segundo, Centro Remoto de Desenvolvimento, que é sobre as questões que tem a ver sobre o dia a dia. Eu falo basicamente sobre as questões políticas, econômicas, até mesmo um pouco, às vezes, teológicas, e sempre dando a minha opinião. Às vezes falo de algumas coisas pessoais que estão acontecendo, e tem basicamente um conteúdo meio diverso.
tem uma pegada um pouco, às vezes, no início neocon, mas eu tô indo basicamente de uma virada para um eixo mais nacionalista, meio tradicional. Tu é nacionalista? Mas o que você acha dos liberais conservadores que se dizem conservadores? Se eu tivesse esse áudio agora. É porque liberalismo, no caso, é uma manifestação que é uma estrutura. Eu percebi isso depois de muito tempo, porque o liberalismo tem 3 tipificações: o político, o social e o econômico. O liberalismo político tem basicamente uma idealização com Immanuel Kant em sua Paz Perpétua, aquele livro de 1795, em que coloca as bases do meio liberal político sendo basicamente o Estado republicano, cosmopolita e federalista. Bases, Juliano. Continue. Já Do basicamente... nada. Base Viriato. Eu só lembrei dele. Para de gerear o cara, pô, deixa eu falar um pouquinho. Pô. Quem é o demitido aqui, quem entrou agora? Eu não sei, isso não importa agora. Agora deixa o coitado explicar aí, né? Deixa o Carlos aí falar. Foi mal aí. Não, deixa ele falar, deixa ele falar. Já o liberalismo econômico, que a pessoa já está vendo, por exemplo, a careca de saber do mercado, essas coisas, questões de a mão invisível, do mercado ditando as coisas, Adam Smith, nariz invisível, a riqueza das nações, e por isso o liberalismo social seria aquele significado que a gente tem, que seria o culto ao indivíduo máximo, onde o indivíduo é causador e o fim útil, onde você tem, por exemplo, as várias patifarias, tipo, você tem aborto, legalização de drogas, eutanásia, todas essas paradas aí, entende? E tudo do PT. Tudo culpa do Lula. Tudo que o PT promove. Inclusive o PT é um partido liberal. Caralho? Sério? Sim, o PT é um partido liberal de esquerda, pô. É social liberal. Assim. É porque vocês têm que parar que, tipo assim, o liberalismo é uma própria estrutura. Os caras são liberais politicamente, economicamente e socialmente. É só ver basicamente o que foi o governo Lula na primeira gestão. Tinha basicamente o Lula dando 8 vezes mais dinheiro para os bancos do que o governo FHC, teve os juros mais altos da história, e inclusive basicamente foi criado várias questões para a questão, por exemplo, de financiarização. Inclusive, a autonomia do Banco Central foi planejada no governo. PCC também. Ô, Cardi. Mano. Foda, né? Lula financiando milícia. Mas, cara, já que tu conhece um pouco sobre o PT, cara, e o PT realmente tem algum envolvimento com o Comando Vermelho e o PCC? Que se ajudam? Com o PCC, sim, no caso. O PT e o PSDB, eles têm ligação com o PCC. Inclusive, o PCC só existe porque, basicamente, o Maluf não ganhou as eleições para governador de São Paulo em 1990. Se o Maluf tivesse ganhado, e ele teria basicamente evitado que o PCC surgisse, e provavelmente não teria a maior facção criminosa que a gente tem hoje. Que é porque a polícia deixou o Crandilo pela metade, pô. É verdade. De fuder. Brincadeira. Não, mas... Mas que bom que foi ficção, né? Que bom que foram atores pagos. Porque é o seguinte... Vamos fazer o seguinte, peraí. Antes de conversar, vamos fazer meio que uma segunda versão daquele bagulho de Além do Iceberg, só que você pega o iceberg da direita. Não é da direita, da teoria das conspirações políticas, cara. Não lembro de ser iceberg, deixa eu procurar aqui. Aí a gente fica lendo os tópicos e os caras ficam dando sua opinião sobre, que seria interessante, como ele parece que sabe muito sobre política nacional. É o sniper do Senna. Carecas do ABC mataram a Maria Franca, mano, de Bolsonaro. Na verdade, quem mandou matar a Maria foi o Michel Temer, no caso. Na minha opinião, foi os bicheiros, cara, sinceramente. Porque os dois mais suspeitos do... É verdade. Na minha opinião, foi o próprio Bolsonaro. Não, cara, foi o pessoal do MDB mesmo, ligado à maçonaria. Quem matou foi o Eduardo Cunha. Caralho! Ué, então você tá dizendo que foram os maçons que mataram a Marielle Franco?
Sim. Foi o Dom Pedro. Na verdade, o Dom Pedro I, ele é considerado maçom, só que só teve 2 graus na história da maçonaria, o grau 1 e o grau 33. Ele participou, acho que só que ele comeu a esposa, né? Ele só participou de 5 reuniões e participou dormindo ainda. Negócio sério. Ele, participou de 5 reuniões. E foi o cara que mais perseguiu a maçonaria na história. Se você pegar de 1822, de dezembro de 1822 até 1831, que é basicamente a questão do primeiro reinado, você vê que a maçonaria estava proibida, basicamente, em território nacional. Só foi aberta de novo com o período regencial. Infelizmente, ele não perseguiu o suficiente. Deixou alguns no Carandiru. É tipo assim, você preservar a espécie em extinção, só que a espécie reproduziu e voltou a ficar grande. Pois é, voltou no Carandiru. Enfim. Não, Carandiru, caralho. Não, você tem que entender, cara. O Carandiru, na verdade, é uma grande loja maçônica, entendeu? Tava disfarçada de prisão. Pior que eu já entrei numa loja maçônica um dia com o meu Eu pensei primo, que tu ia falar que tu já entraste no Carandiru. Provavelmente ele entrou no Carandiru, me conhecendo um pouco. Um dia eu já entrei numa loja maçônica com meu primo um dia, viado. Eles disseram que nos matariam se a gente revelasse que a gente já pisou lá ou se a gente revelasse algum esquema que a gente viu lá, tá ligado? Pô, então... Agora revelhos. O velho brocha te ameaçou com uma faquinha. Cara, eu também... assim, cara, eu não entrei, mano, mas eu tenho um amigo que é judeu e maçom, tá ligado? Ele já me contou umas coisas lá. Assim Júlio Cévola da Cinta Não, mas John assim, McAfee... Mas, tipo assim, o John McAfee tinha alguma... Pode falar, assim, tipo assim, a maçonaria vira e mexe e faz muitas coisas. Inclusive, eles fizeram o golpe de 15 de novembro de 89, que foi a proclamação da República, o golpe de republicano. Eles fizeram basicamente o golpe de 64 e fizeram, por exemplo, o impeachment da Dilma em 2016. Fizeram a independência do Brasil. Não, independência do falando de 64. Basicamente, eles participaram só. 64 foi um parásito na Terra, né? Falando em 64, cara, qual a sua opinião? Qual a sua opinião do pessoal que fica assim, falando bem de 64? Tu acha que foi um período cringe ou base? Cara, o meu vô fala bem do período de 64, viado. Não, eu tenho um vô lá que fala bem do período de 64, viado. Você acha que eu vou discordar dele? Minha avó fala bem desde o período Vargas até o 64, cara. Não, mas o Vargas, ele foi meio... Ele teve umas crinjadas, né, viado? Tipo, dar o nome do próprio... Economicamente, o Vargas foi 10 de 10, pô. Mas, assim, socialmente, ele foi um bostão, cara. Então, mereceu ser matado, na minha opinião. Mas, tipo assim, eu acho que o 64 foi meio bosta, cara. Porque, simplesmente, teve o Castelo Branco, que é, tipo, o vassal fantoche do FMI. Tanto que foi criado o Banco Central, que, basicamente, implementou, o centralismo do investimento público e que foi destinado para somente fazer lobby com o livre mercado internacional. Como você pode ver, é o contrário dos Estados Unidos. Foi sucedido com Costa e Silva, que manteve essa política. Depois teve Médici, que aí teve uma política desenvolvimentista, tanto que foi o período do milagre econômico, onde o Brasil crescia 12% a 15% ao ano. E depois só foi tragédia, porque entrou Ernesto Gás, que basicamente ele basicamente faz uma parte de uma categoria de ditadores especiais. Ele é considerado um pono ditador. É foda, mas assim, cara, 64 entrou pra supostamente impedir o comunismo no Brasil, cara. Assim, se 64 nunca tivesse existido, cara, o Brasil realmente se tornaria comunista? Ou vê o Luiz Carlos Prestes. Qual que é a diferença dele pro Epstein, ué? A diferença é que ele fala português, pô. E também o Luiz Carlos Prestes pegou uma judia. Ué, o Epstein também. O Epstein ou... Não, mas o Epstein é judeu e pegou uma judia. O Luiz Carlos Prestes não é judeu. Caramba, ele é... Caramba, mano. Caramba, é tipo você, né? Mas assim, voltando ao ponto. O Brasil viraria... Cara, não é verdade que você namora uma judia?
Sim, namoro judia, sim. Meu Deus. Inclusive, Ela assim, cara, você é circuncisado? Não sou. Ela já tentou cortar o negócio lá, pô, tentar circuncisar? Já, mas não foi com faca, não. Foi com o quê? Meu Deus. Foi com os dentes? Pior que foi. Foi o quê? Não, mas é o mínimo, né? É tipo assim. É o mínimo. É tipo Não, assim. é loucura que faz por amor. O mínimo é ser com os dentes ou o mínimo é tentar? Mas só pra contar. Ela é muito gente boa, a família dela, com todo um povo basicamente escolhido, tem uma grande, no caso, pujança e reservas econômicas. Ela me The West has fallen. Eu tinha um plano de chamar o Brusão para basicamente o Fora da Caverna. Você escolheu o suco, né, Carlos? Inclusive, Carlos, é verdade que vou. Inclusive, Carlos, é verdade, cara, que você doou uma grande quantia de dinheiro para o Blusão participar do Fora da Caverna? Eu doei R$500 para ele. Porra. É porque ele falou se por R$500 ia participar de uma entrevista no Fora da Caverna. Só que eu doei pra ele, mostrou comprovante e não me respondeu mais. Que isso? Mas que pidão. Não, muito desumilde. Pidão. O cara além de broxa, mendigo, é pidão. Pois moleiro. O dinheiro não é meu, não. É emprestado da minha namorada. Nossa. O moleque fez empréstimo. Tá devendo pro banco agora. Então acho que vai ter que pagar com juros. Então acho que o Blusão se fudeu agora. Acho que o Blusão se fudeu, que vai estar devendo pro Hot Shield, né? Vai estar devendo pro. É verdade. O Blusão vai acordar com 12 tiros nas costas. Vai acordar com 12 tiros nas costas e no Rio também, pô. Inclusive, para quem quiser, por exemplo, saber como é a situação, cara, eu recomendo que acompanhe os bastidores, porque tá desenrolando umas coisas bem interessantes. Porque tipo assim, a gente tenta fazer as coisas e acaba que não dá certo. Carlos, eu não recomendo. Eu não recomendo, sério. Resolve teus BO resolve teus BO no privado, cara. Eu não recomendo. Verdade. Eu não recomendo. Cara, não recomendo. Primeiro não você resolve. Caso, cara. Não fala muita coisa, porque vai ir pro ar essa merda. Exato. Então é melhor você só falar, pô. Melhor você só vir a publicar esse caso quando a gente tiver encerrado já. Entendeu? Aí você pode falar de boa. Verdade, por enquanto, espera aí. É verdade. Porra. E outra coisa, cara, assim. Eu particularmente acharia meio feio dever quaisquer centavos assim. Se eu tivesse uma namorada também, né? Que eu sou meio incelzão, né? Mas assim, eu acharia feio dever quaisquer centavos à minha mulher, viado. Então assim, mas é particular meu, certo? Eu tô falando de mim. Então, né? Você eu não sei. Mas, né? Porque, tipo assim, já família, então já tem uma questão de afinidade. O ruim é que o juros é um tanto meio pernicioso, mas fora isso... Vai ter que vender a casa, hein? Vender propriedade. Não, é outras coisas que ela tá cobrando como garantias. Tá cobrando juros até de ti, mano. Tá que cobrando absurdo, a velho. virgindade anal. Ih, rapaz. Nossa, era melhor cobrar juros. Vai ter que cobrar no cintaralho. Não, coitado. Não deixa ele tímido, cara. Essa merda. Não, desculpa. Vai ter a capa do pau ser comida na janta, viu, cara? Pior que não tinha uma cultura que os caras fazem isso mesmo. Acho que são os judeus mesmo, né? Que comem a fimose circuncisada, sei lá. Na verdade, não, eu sei que eles fazem isso mesmo, tem um bagulho lá de infecção que dá entre os homens. Na verdade, não. Esses aí, acho que são uma forma de judaísmo, mas não são basicamente propriamente o povo judeu. Porque tem várias vertentes que são encaixadas. Tem os heterodoxos, os ortodoxos, e também tem as suas derivações. Tem os cabalistas também.
Inclusive, para quem quiser saber sobre a Cabala, minha namorada estava fazendo explicações de aula e publicando lá no OnlyFans. Que? Caraca. Agora você revelou uma coisa grande. Agora você revelou uma coisa grande aí. Peraí, deixa eu entender. Ela tá ensinando coisa sobre a Cabala no OnlyFans. Exatamente. Tu tem certeza que é só a Cabala que ela tá postando no OnlyFans? Mano, vai que ela tá mostrando outra coisa também, velho. É porque tipo assim... Vai que ela tá mostrando o Talmud também lá, né, cara? Pois é, existe essa possibilidade, bicho. Cara. Também tipo assim, é porque muita gente tem preconceito com o OnlyFans, porque normalmente o que a gente lembra é só conteúdo adulto. Mas é tipo uma plataforma igual ao YouTube. E até melhor que o YouTube. Igual ao YouTube. É igual ao YouTube. É que eu não sou um usuário ativo nessa merda, mas o que eu saiba é só vídeo e privado, assim, que você paga para as pessoas, mas a maioria... Pois é, e tipo assim, cara, pelo que eu saiba, é o seguinte, ó, você paga para uma pessoa específica para... Que assim, se você pagar para uma pessoa, né, fazer tal coisa, ela obviamente vai... Se você paga pra uma pessoa fazer uma coisa específica, assim, tá ligado? Porra, a coisa mais óbvia é ela fazer... Cara, você tem um acesso dos conteúdos dela? Pois é, já começa por aí. Tu tem acesso aos conteúdos dela? Tu tens acesso? Sim, eu pago, eu tenho acesso. Peraí, ela te cobra? Tu paga? Tu paga pra ver da tua própria namorada? Pelo amor de Deus. Porra. Meu Deus. Sim. Porra, cara. Não, mas o que tem? Não, mas espera lá. Ela cobra juros dele, esse tipo de coisa, então... Sim, já deve estar acostumado. Mas, tipo assim, e o OnlyFans é até melhor que o YouTube. O YouTube, quando você assina o contrato... tipo assim, o Carlos é um usuário ativo de OnlyFans. Não, pode explicar, perdão. Não, agora eu tô curioso pra mim, essa teoria. Explica aí, sério. O OnlyFans é melhor que o YouTube, porque quando você vai criar a sua conta no YouTube, quando você vai criar o canal, tá falando no contrato, que ninguém lê, mas é bom sempre ler, que 50% da monetização vai para o YouTube. Já no OnlyFans, só 20% vai para a plataforma, você fica com 80% da monetização. Tá, mais 100% vai pro cara, mais 100% do... foda-se. Enfim... Matemática muito avançada pra você, cara. Melhor tu nem simplificar. Cara, se tu pagar pra uma... Pô, se alguém pagar pra você fazer uma coisa específica, cara, você, obviamente, né, vai... A coisa mais, né... coisa mais óbvia é que tu vai fazer aquela coisa, certo? Porra. Sim. Obviamente, né? Pagaram, né, caralho? Até, não importa o que seja, tá ligado? Mesmo que seja a coisa mais degenerada e vil possível. Ou seja, isso se aplicaria do caso da conta da tua namorada? Tipo, sei lá, algum viewer é muito do pedófilo e do travequeiro, assim, pagar, assim, pra fazer um vídeo, assim, simplesmente nojento. Eu já percebi que eu vou assim, ter que censurar muitas palavras nesse episódio. O cara pagar um vídeo explicando a Cabala pelada, tá ligado? Que coisa assim. Não, é porque basicamente cada canal tem um foco. Tem canais no OnlyFans que, tipo assim, é para ensinar Libras, tem outros que são basicamente para você ter como lembrado, que é a linguagem basicamente dos cegos. Tem vários conteúdos, muitos ficam falando conteúdo adulto. Mas também não tem no YouTube? Também, tem literalmente em site de curso. Sim, cara, mas o YouTube que eu te expliquei, o YouTube, a monetização é mais cortada, é muito menos cabível. Você só fica com 50%. Lá no OnlyFans você fica com 80%. Não, mas pra visão do próprio cara que tá consumindo, qual é o melhor? Pois é. Qual é o melhor? Uma pergunta, não tem menos gente no OnlyFans do que no YouTube? Sim, mas tipo assim, eles pedem em quantidade, mas ganham em qualidade, porque a pessoa lá já tem basicamente condições. Querendo ou não, a massa que usa o YouTube, a grande parte é pobre, infelizmente. A gente tudo aqui é pobre,
São fáceis Não, porque eu sou são rico. pobres. Ela é. Sua namorada acho que não é tão pobre assim, não, né? Não, Pois é. ela é tão pobre e eu também não sou pobre, não, cara. Eu sou- Ela não é pobre. pode dizer que eu sou fidal. É que também o assunto não é o que é da sua namorada, é o Carlos. Vamos né? ter juízo. Tá bom, cara. Vou censurar essa Mas É muito já que a gente tá engraçado. falando de judaísmo aí, Carlos, na sua opinião, qual é a melhor vertente do judaísmo e por quê? Acho que pelo menos a ortodoxa, porque pelo menos lá você não tem a questão do sincretismo doido que aconteceu durante o século da Babilônia, quando Nabucodonosor invadiu a nação de Israel e o reino de Judá, e basicamente fez todo aquele devasso, começando a introduzir zoroastrismo, assim, depois dando origem a cabala, essas coisas. Eu acho que o ortodoxo, pelo menos, preserva alguns preceitos da lei mosaica, porque a cabala em si já é a corrupção da lei mosaica. Então, a ortodoxia seria, acho que, a melhor vertente do judaísmo, entende? Ah, boa. Mesmo que eu acho que, tipo assim, se você tiver que escolher uma religião, venha para a católica, porque é a única verdadeira. Ah, base. Mitada. Mas aí, os judeus mereceram serem exterminados pelo Adriano Imperador, pô, na época de Roma? Na revolta de Judá? Na verdade, não, cara. A história do povo de Israel acontece o seguinte: existia basicamente um rei. Ô, já vou, desculpa, eu vou ao banheiro. Ah, beleza. Liga a câmera. Beleza. Liga a câmera. Liga a câmera. Tipo assim, a história da nação de Israel, que acontece todo esse percurso, acontece com a questão do rei Roboão. Roboão é basicamente filho de Salomão e que basicamente foi um rei corrupto e que dividiu a nação de Israel, dando surgimento ao reino de Israel e ao reino de Judá. Com a nação dividida, Israel dividida em Israel e Judá, aconteceu a invasão da Babilônia, onde Nabucodonosor dominou basicamente e escravizou os israelitas por 70 anos. E nisso aconteceu o cativeiro da Babilônia, que introduziu todas essas questões peripécias, malucas, de, por exemplo, cabalagem que ia surgir. E acabou que depois de 70 anos, isso acaba com a incursão do imperador Medo-Persa Ciro, que liberta a nação de Israel. Só que depois disso, o Alexandre o Grande basicamente invade a região e domina tudo. Depois disso, é sucedido pelo Império Romano, que sucede basicamente as dominações e que acontece toda a questão do seco. Os imperadores, por exemplo, Vespasiano e Titus Brabos, na verdade, ele são os terrores dos judeus e acaba que muito judeu morre por conta disso e acontece a diáspora, já basicamente nos anos depois de Cristo. Tanto que antes disso, com a perseguição, cerca de 1 milhão de judeus morreram. Isso é um dado historiográfico que é contado a nós pelo historiador Joséfo, que é um dos mais incríveis do estudo do judaísmo, por ser basicamente da comunidade judaica. Ele basicamente conseguiu dar esse dado sobre a questão do Monte Sinai que se ressuscitou e que após isso aconteceu, por exemplo, a grande, no caso, ramificação dos judeus pelo mundo, em que eles chegam, por exemplo, na Península Ibérica, que seriam os safarditas, e lá basicamente acontecem os primeiros estudos da Cabala, onde acontece tipo uma era de ouro para os estudos cabalísticos. Tanto que depois isso também se ramifica para outras partes que não são basicamente da Europa propriamente, mas ficam basicamente na questão de transição, tipo o Império Turco-Otomano, onde a gente tem figuras como Isaac Luria, que é um dos grandes mestres cabalísticos. Ele até mesmo falava que ele era o Messias dos judeus, só que acaba que ele não tanca a pressão dos turcos otomanos e se converte ao islamismo. Foda. Mas e aí, pô? Durante o circo de Judá, cara. O cara ficou falando 10 minutos seguidos sobre a porra da direito, não entendeu nada. Pô, cara, eu também não. Eu literalmente sou judeu, né? Porque eu também não sou um cara que estuda o judaísmo 24 horas. Eu também não sou. Mas eu gostei da explicação. Pior que eu não escutei nada depois que ele falou, o historiador deu. Pra vocês verem. Não, falando em
Falando em judaísmo, cara, também. E a questão da usura? E a usura, como é que fica? Não, tipo assim, para os judeus, o dinheiro é só uma ferramenta. Então, tudo bem você tiver vários do tipo, entende? Para eles, esse preceito não está basicamente colocado. Já para a gente, por exemplo, a questão da usura é dos católicos e também grande parte das vertentes fora do protestantismo, que já é basicamente gnose pura, tanto que tem interferência cabalística no protestantismo. O Theo basicamente fez parte de estudos cabalísticos, mas que, por exemplo, no catolicismo, por exemplo, a usura é basicamente tipificada como um pecado e que tem que ser combatido. O próprio lucro é um pecado nefasto que tem que ser combatido. Entendi. Não, mas pera aí, como assim o Lutero é gnóstico? Sim, o Lutero Mano, fez... O Lutero fez parte de estudos cabalísticos. Ele fez bastante. Você sabe aquele tetragrama que basicamente fala do nome de Deus, que basicamente isso tinha basicamente a apropriação cabalística. Ele fez parte desses estudos. É verdade. Não, mas tipo, Então, eu tenho uma dúvida muito. É que eu não sei explicar, mas tipo, eu ia perguntar pros caras lá que eram protestantes no episódio lá com o indiano. Mas era a questão sobre a questão do Lutero e os judeus, porque, tipo, um lado fala que ele era pró-judaísmo e o judaísmo ia ajudar a destruir a igreja católica, o outro lado fala que ele é anti-judeu. Por conta lá do livro dele lá do Os Judeus São as Mentiras. Eu nunca entendi essa questão. Na verdade, esse é um assunto interessante. Na verdade, o Lutero, ele é judeu, os pais dele basicamente tinham ascendência judaica, ele, no caso, tem sangue judaico, sendo considerado de forma étnica um judeu, só que, por exemplo, ele tentou usar dos judeus da comunidade semita para tentar vilipendiar e tentar atacar a Santa Sé. Só que quando percebeu que não ia conseguir cooptar, porque vão pela onda do momento, ele escreveu um série de artigos que seria compilado nesse livro que ele publica depois, que é tipo Os Judeus e Suas Mentiras. Tanto que, basicamente, o pai do antissemitismo moderno é basicamente judeu. É um tanto confuso, mas essa é a realidade. Então o Lutero só falou mal dos judeus porque ficou puto. Eles não quiseram entrar no joguinho merda dele. É tipo o bagulho lá do Marx, lá que ele escreveu um livro sobre os judeus e coisa lá. Inclusive, Karl Marx também é judeu. Sim, é verdade. Inclusive o nome... fonte revisionista. Inclusive, se eu não me engano, o nome judaico do Karl Marx é Mordecai alguma coisa. Esse é o sobrenome. Mordecai. O grande Mordecai. Tipo assim, muitos comunistas basicamente têm base judaica, tipo Karl Marx, também temos Vladimir Lenin, Leon Trotsky. O comunismo é um movimento político judaico, na sua opinião? Judaico não, mas basicamente a gente pode falar materialista e também liberal. Comunismo liberal? Sim, porque você sabe... liberalismo social, no caso, que o próprio Lenin aí libertino. E também político também, porque sempre você vai ver basicamente a paz perpétua de Kant imperar basicamente no comunismo. Tanto basicamente que isso você tem basicamente sempre um Estado republicano, cosmopolita e federalista. Tanto que até hoje a Rússia, mesmo depois do colapso da União Soviética, segue o modelo do semifederalismo. Opa, voltei. Pode continuar. E tipo... E tipo assim, se a gente parar pra pensar, a única experiência realmente que deu certo, basicamente, a questão do amigo. Mas, hein, você falou que a Rússia continuou se movimentando, certo? Mesmo com o colapso da União Soviética. Mas, assim, a Guerra Fria não foi combinado, ué? Não, a Guerra Fria não foi combinada. Na verdade... Você tem certeza? Você tem certeza? Combinada não, foi um teatro. Combinada de que jeito também, como assim?
A Guerra Fria, na verdade, foi um teatro, não combinar, porque combinar seria basicamente tudo já tá tudo traçado e não dá para saber, basicamente, você na década de 40 saber o que ia acontecer, por exemplo, lá em 1991, quando a União Soviética ia acabar. Porque se fosse realmente algo combinado, a União Soviética nunca teria deixado de existir. Mas se tratando sim de um teatro, porque basicamente você tinha a questão de você indo para um lado, indo para o outro, as forças do capitalismo, as forças do comunismo, e no choque você tinha basicamente a coesão da mutualidade. E esse teatro por quê? Porque basicamente eles esperavam, tentavam ter, por exemplo, dentro nos seus, no caso, como posso falar, eles tentavam, por exemplo, no palco, por exemplo, as expressões de serem conflitantes, mas nos bastidores era tipo assim, os melhores amigos. Tanto basicamente. Então você acha que o Brezhnev e o Kennedy se beijavam na boca nos bastidores? Encontros românticos? Eu acho que o Ronald Reagan e também o Mikhail Gorbachev têm basicamente vínculos amorosos. Então eles são homossexuais e estavam em encontros amorosos enquanto estavam na Guerra Fria. Na verdade, tem que chamar o pai homofóbico pros dois, hein? Na verdade, chamar o Boris Yeltsin pra bombardear o parlamento. Tem que ressuscitar o Stalin pra mandar eles dois pro Gulag. Na verdade, cara, inclusive, é muito bom. Perdão, interrompeu, pode continuar. Na verdade, o Stalin acho que nem seria bom, porque também tinha vínculos com um pouco de libertinagem sexuais também. Não, mas o Stalin era base, cara. O Stalin era gay? O Stalin era base. Não, gay não, mas aqui é a palavra com P. E a pedófilo? Pedreiro? Diabo. Teve relações sexuais com uma pessoa menor de idade. Caramba. Porra. Chamar o Fred Phelps. Culpa do Lula. Mas isso é parecido também. Culpa do Petralha. Se a gente for pensar basicamente na história dos Estados Unidos e também da União Soviética, o pessoal basicamente que, por exemplo, fez parte da fundação da União Soviética tinha ligação com esse lance com P e termina com IA, e basicamente o pessoal dos Estados Unidos também tinha ligação com esse lobby também. Inclusive, Thomas Jefferson era também essa parada. Não, tem em mente que a Guerra Fria foi simplesmente um teatro, cara, e ver como a Guerra Fria atuou no Sudeste Asiático é simples. E tendo em mente que a Guerra Fria era simplesmente um teatro, é simplesmente bizarro, cara, como milhões de inocentes morreram e sangue inocente foi derramado só, e a única pessoa que saiu ganhando em cima disso foi o senhor... Literalmente o Camboja, que é um país que não tinha porra nenhuma a ver com Guerra Fria, foi o país mais bombardeado da história, por causa da Guerra do Vietnã. A Indochina como um todo, na verdade. E o Laos? Tem mais disputa, porque tem o Laos, o Camboja e o Vietnã. O Vietnã safou mais uma parte, mas teve muito insucesso no Laos. O Laos é um país ferrado até hoje, tanto que ele faz parte da região da Indochina, só que é o único país, basicamente, com importância na Indochina, que não tem acesso ao mar, por isso que está tudo ferrado. Minha opinião que a Tailândia tinha que anexar todos esses territórios, não ironicamente. Não, a China não, a Tailândia, que é a verdadeira dona. A verdadeira dona do Sudeste Asiático. Não, na verdade é Mianmar, no caso. Só fazer Sim. E o golpe de Estado? E o golpe de Estado no Mianmar, cara, você apoia? A gente repetiu pra caramba, né, viado? Nem a China não, pode falar, depois eu falo. Mianmar, cara. O que a China tem que fazer é se reerguer. Tem que basicamente ter a sua reunificação, mas não pode parar em Taiwan. Taiwan deve ser seu início. Eles devem reanexar a Mongólia e também a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Anexar a Mongólia e a Coreia do Norte é foda, né? Pois é. Vai reanexar eu acho que é mais fácil a Coreia do Norte anexar a China do que a China anexar a Coreia do Norte. Não, a China pode começar a anexar o Mas Tibete. também que a China é superpotência também, ué. É tipo, sei lá, o maior país do mundo também.
Mas tipo assim, é porque se você for parar pra pensar, Taiwan foi parte da China, a Mongólia foi parte da China, a Xinjiang, a Coreia do Norte. Na verdade, mas também levando esse raciocínio, a Coreia foi território do Japão também, né? E pra falar a verdade, a China foi território da Mongólia, ao contrário. Sim, durante o Império Mongol. Do Império Mongol, mas depois o Império Mongol caiu e a Mongólia, que hoje é o país que fica basicamente entre a China e a Rússia, foi parte da China, que é no caso da dinastia Qing. Tanto que você pegar os mapas até 1912, antes do Império Chinês cair, teve que a Mongólia fazia parte da China. Entendi. Foda. Pô, esqueci do próximo bagulho que ia falar, mas... Não, é igual, por exemplo, a Mongólia o Império Mongol fez parte de vários estados. Pegou a Índia, pegou a China, até a Rússia pegou, no caso. Foi o único país que conseguiu conquistar a Rússia. Se eu não me engano, eles vinham de Vladivostok, na Rússia, até mais ou menos no Irã, né? Não, até mais ou menos lá na Hungria. Sim. Tanto é que esse é um meme mais de europeu, que é chamar húngaro e búlgaro também, de mongol, tá ligado? Porque acho que eles foram os únicos países europeus assim invadidos pelos mongóis. E também porque as etnias lá, muitas delas vinham do steppe lá, então já tem fama de ser mongol. Aham. O que você acha da perestroika da Rússia? Uma tragédia, cara. Por que uma tragédia? Porque você, tipo assim, você tá liberalizando basicamente um preceito que basicamente para você combater o liberalismo, mesmo que seja estruturado no liberalismo. Mas você pelo menos tem que manter pelo menos a aparência. Isso explicaram basicamente a grande falsidade que era. E com isso acabou praticamente com a União Soviética. Então foi bom, né? Não foi bom porque aí deixou os Estados Unidos de forma hegemônica sendo a potência unipolar. Pelo menos quando os soviéticos você tinha pelo menos o equilíbrio do medo. Por isso que o Brasil deve se reerguer e virar a nova Roma e destruir Cartago, que é os Estados Unidos. Sim, exatamente. Os Estados Unidos é Cartago e a gente é Roma. Só que para isso a gente tem que fazer um processo de reorganização. Para isso o Bolsonaro tem que realmente encarnar no Constantino e dar um golpe de Estado no Brasil. Não, esquece o Bolsonaro. A gente tem que focar em 2026, a gente tem que chamar Paulo Maluf para ser presidente. Não seria o Danilo Gentili. Não, o Danilo Gentili desistiu de tudo. Ele é um bundão, né? Chamar o Alckmin. Ele não foi competente nem na propaganda da política, cara. Não, mas isso que correr mesmo, cara. Inclusive, para quem quiser, eu fiz, por exemplo, um vídeo sobre como seria o governo de Danilo Gentili e Nando Moura. Tá porra, Nando Moura. Cara, Nando Moura e Danilo Gentili no poder. Como seria? Nando Moura Supremo. Fiquei curioso. Como é que seria o Brasil se o Nando Moura fosse como é que seria se o Brasil se o Nando Moura fosse o Deus Imperador Supremo? Dá um resumo aí, dá uma palhinha aí. Por exemplo, a gente teria basicamente a formação da Baku. Baku. Malacu. O que seria Baku? O que seria Baku? Uma aliança militar entre Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Eu pensei que ia ter a aliança do Malacói. Podia ter um nome melhor ver essa aliança aí, mas beleza. Não, cara, Baku é legal, cara. A única aliança que faz você tomar no... Aí o Brasil ia fazer a Ursal. Não, o Ursal é coisa comunista. A gente ia fazer o Sacro Império Latino-Americano. A gente ia destruir completamente o idioma espanhol, entendeu? Botar espanhol em campo de concentração e ensinar apenas o português. Tipo assim, cara, mas na época... Japonês e holandês, porque a Alemanha foi colonizada. A Alemanha foi colonizada, a Holanda foi colonizada pela Alemanha. Eu sou pernambucano e sou ariano. Na verdade, você sabia que basicamente indígenas são arianos também? Eu sei. Não, eu ouvi falar que os indígenas têm origens mongóis. Mas, arianos foi... Indígenas são arianos. Sim, exatamente. Agora eu entendi. Não, me explica isso aí.
Mano, explica, por favor. Não precisa explicar nada, ué. Isso sem contexto, não precisa de contexto. Deixa só indígenas são arianos, sem no contexto. Tá certo. O André Luiz nunca errou sobre isso. É tipo assim, os indígenas são arianos, você sabe por quê? É só você ver, por exemplo, que os tribunais alemães na Segunda Guerra Mundial decidiram que os povos basicamente indígenas do Novo Mundo eram basicamente parte da raça ariana. Tanto quem mas isso não era culpa do Hitler pra pegar a terra aqui no Novo Mundo, cara? Não, porque queria fazer um plano de reorganização da América do Sul. Ele queria basicamente que o Brasil pegasse a Bolívia, por exemplo, o Chile pegasse o Peru, a Argentina ficasse com o Uruguai. Cara humilde. Cara humilde. Eu vou voltar. Daqui a pouco eu volto, beleza? Eu vou dar uma testada no Shadow of the Ele queria, inclusive, fazer basicamente acho que a volta do vice-reino da Nova Espanha, cara. Esse Hitler aí é um cara muito humilde, cara. Não sei por que o pessoal fica visualizando ele. É porque dá assim, território de dá território de graça pra nós, cara. Não, cara, mas tipo assim, isso seria num cenário que o eixo teria ganhado. Inclusive, quem expôs isso foi o Aldo Ribeiro. Vocês encontram isso. Ele fala e explica isso direitinho. Acho que tem um livro que fala seja feita, acho que nossa vontade, que é tipo o evangelismo na era do petróleo, que explica basicamente a questão de os povos indígenas serem colocados como arianos. Boa, mas cara, foi 6 milhões mesmo, cara, em 4 anos? Dá uma censurada só, pô. A gente é muito repetitivo, né, viado? Desde o primeiro episódio a gente tá com essa, viado. Porque isso é um clássico da bolha, né, cara? Então acho que merece ser repetido algumas vezes só. Tipo assim, é porque é um processo que aconteceu. O Olo, você sabe do quantos aconteceu, e também o Olo também na Ucrânia também aconteceu. É uma coisa muito terrível também. O da Ucrânia até eu mais ou menos acredito. Quantas pessoas morreram no da Slava Ucrânia mesmo? Da Ucrânia foram 7 3. Não, foram 7 milhões. Não foram 3, não? Que não é nada bacana, hein? Não, foi que... Não, foi 7 milhões. Os caras falando sobre da Ucrânia, que os malucos pegaram foto literalmente da Grande Depressão dos Estados Unidos e falou que era da Ucrânia. Foram 7 milhões de pessoas que morreram. Os caras nem disfarçam mais que a palpitaria em tomar no cu. Foram, por exemplo, 7 milhões de ucranianos que morreram durante o inverno de 1932 e 1933, durante um ano. Mas por que o Stalin faria uma coisa dessa, cara? Será que ele tava puto com os ucranianos ou foi limpeza étnica, assim? Não, é porque a Ucrânia ficou do lado da Polônia na Guerra Soviético-Polonesa, em que basicamente a União Soviética tentou tomar a Polônia para si, só que a Polônia venceu, só que acabou que a Bielorrússia e a Ucrânia, que lutavam a favor da Polônia, eles foram derrotados e foram anexados, só que a Polônia conseguiu vencer e ficou livre. Mas assim, se teve o Ololô na Ucrânia, por que não teve o Ololô na Bielorrússia, já que ela também se voltou contra a União Soviética? É porque tipo assim, a Bielorrússia virou o parque de diversões para a União Soviética. Era o que, tipo assim, Cuba era para os Estados Unidos. Boa. Vocês têm alguma coisa a dizer também aí? Não, voltando ao assunto sobre religiões e o cara 4, assim, cara, existe uma pequena igreja, né, independente dos Estados Unidos, que eu sempre achei muito interessante. Fred Phelps. Tu não vais mandar essa, não é possível. Tu conhece a Westboro Best Team? Essa é bomba, hein? Tu conhece o Fred Phelps? Based. Tu conhece Fred Phelps, Carlos? Não. Não, tem meio que um textinho sobre ele, cara, muito bom. Não.
Quer ler o artigo da Wikipedia dele? Ué, prepara a censura, viu, Apolo? Essa aqui vai ser bom, né? Vai, tem meio que um textinho que meio que resume os pensamentos dele. Não dá pra resumir, é meio que só a ponte do iceberg, né? Frederick Waldron Phelps, senhor, nasceu em 13 de novembro de 1929. Ele é pastor de Westboro Baptist Church, WCB, uma igreja batista independente em Topeka, Kansas. Ele é advogado, casado e fundador do escritório de advocacia Phelps. Foda-se, eu não vou tentar pronunciar. O WCB está listado como um grupo de ódio pelo South Paulo Law Center. Ele é conhecido por pregar slogan e faixas denotando frases como: graças a Deus pelo 11 de setembro, Deus odeia bichas, vai descura bichas morrem, Deus ou zomba, e afirma que Deus punirá os homossexuais, bem pessoas como Bill O'Reilly, Scott King, Ronald Reagan e Howard Dean, a quem sua igreja considera fag-enablers. Sua igreja diz que ele é um calvinista de 5 pontos. Ele também agradeceu a Deus pelo terremoto de 2004 no Oceano Índico. Então, Carlos. O bagulho lá do Islã, lá dos negros. Não, é muito mas então, Carlos, esse cara é herói? Esse cara é herói ou vilão? Herói ou vilão? Antagonista. Não, é incrível. O terremoto de 2004 no Oceano Índico matou, tipo, sei lá, 226 mil pessoas pra cima, tá ligado? Foi um negócio que simplesmente despencou uma das placas tectônicas lá. Sei lá, Foi foda-se. No Oceano Índico, caralho. No Oceano Índico. Foi no oceano. Pois é. E isso aí mexeu com alguns países lá da região, tá ligado? E basicamente matou... Basicamente destruiu países, tá ligado? E pessoas. Matou pessoas. Esse filho da puta agradeceu como se fosse um presente que Deus fez pra ele. Mas agora, cara, a nação do Islã versus a Westboro Baptist Church, cara, quem ganha? Nação do Islã ou não, a nação do Islã é muito bom, cara. Pô, velho. Só pra dar um spoiler, cara. É onde saiu o Malcolm X. O que você acha do Malcolm X, cara? Cara, se você for ver, ele é meio, como posso falar, cringe, porque eu queria basicamente fazer tipo um estado separado para os negros e fazer com que só existisse um estado negro com leis para negros, fazer tipo uma segregação racial contra os brancos também. Carlos, tu conhece o melhor amigo do Malcolm X, o Rockwell? O Rock Balboa? Não, Rockwell. George Rockwell. Lincoln. É o George Lincoln Rockwell. Conhece? Não. Ele é basicamente o Malcolm X. Do partido Nazi Power America. É o Malcolm X branco. Pô. Eles são os melhores amigos. George Lincoln Rockwell. Puta que pariu. Ele foi tipo um David Duke, assim, viado. Sim, mas ele era amigo do Malcolm X. Tem uma bomba que ele solta, mano, que eu lembro que eu tava vendo um artigo que uns caras que acho que era o dono da União Islã e fala que era o Hitler negro. Tem uma foto muito boa. Hitler não era negro, mas na verdade Mussolini era. O Mussolini era negro? Como assim, cara? Sim. Mussolini era negro. Ok, não precisa... Não, mas sério que esse revisionismo do Mussolini negro é real, mano? Sim. Isso não precisa de contexto, vai ser melhor se não tiver. Não precisa explicar. Então, italianos são confirmados negros agora. Pelo Carlos. Não, mas sempre soube.
Tipo assim, se você pegar a imigração nos Estados Unidos, se um italiano fosse para os Estados Unidos... Não precisa explicar. Deixa eu explicar, ô porra! Ele tem álbuns nem fudendo. O George Lincoln Rockwell. Ele tinha uma rádio que eu lembrei. Tem um livro. Tipo, os livros dele é tipo esse bagulho de NS e do nada um livro infantil. Vamos ler. Pô, é que nem o Vamos ler agora. Procura o PDF e traduz pro inglês aí, né? Nossa, o cara pega do infantil, pô. Vamos gravar tipo assim, aquelas rádios, tá ligado? Do Peçanha. Não, Peçanha não, cara. Do Ardite com o Nogueira, tá ligado? Vamos chamar eles assim e vamos gravar um podcast com eles. Só a rádio do George Lincoln Rockwell. Lendo a bibliografia inteira do George Lincoln Rockwell. Esquizofrenia, George Lincoln Rockwell. Ô, falando no George, mano, qual é a jornada que ele tem, mano? Que eu nunca vi, meio que historicamente, assim. Dele eu só lembro. Dele eu só lembro que ele é amigo do Malcolm X e que ele é nazista. Eu lembro disso. Não, eu lembro que também que ele. Eu lembro o artigo da Wikipedia dele, eu lembro que ele ia dar dinheiro pra alguém se batesse na cara do Martin Luther King. Isso aí foi foda. O que vocês acham de Martin Luther King? Cara, eu tenho um professor que ele. Não, eu tenho um professor que ele disse uma vez, professor de esquerda, né? Ele disse uma vez que ele disse uma vez que ele acha o Malcolm X superior ao Martin Luther King, por causa que ele acha o Martin Luther King um bundão, um cagão, e o bananudo. E o Martin Luther King o Malcolm X é superior a ele por causa que ele foi mais extremista, que ele foi mais extremo. É por isso. Pois é. Eu prefiro o Malcolm X mesmo também, cara. Mas também não. Eu prefiro o Malcolm X também, que uma coisa é mais engraçado. Porra, ele é mais engraçado. Ele é Jorge. O Malcolm X é Jorge. Eu quero muito. Cara. O Malcolm X era parte da nação do Islã, era melhor amigo do Rockwell. Tá ligado? Não, é incrível que os dois morreram da mesma forma, já parou pra pensar nisso. Sim. Cara, eu vou muito gravar um. Cara. Vamos um dia chamar o Super Bra aqui, vamos gravar um Jorge Amado sobre o Malcolm X. Seria uma boa, viu? É que o Jorge Amado acabou, né? Não, a gente ressuscita, né? Vai ser meio que um programa especial. Fala com o Super Bra pra passar os direitos autorais do Jorge Amado pra vocês. Vocês fazem a continuação. Em Jorge Amado, eu vi que você falou que o episódio lá do Pirani virou Lost Media, cara. Pois é, viado. Tá meio que apagado. Com o episódio do... Inclusive foi o único episódio que eu não baixei do Jorge Amado, cara. Que arrependimento. Então tu tem um episódio do... tu tem um episódio do Guilherme Alves Costa e dos moleques de Suzano. Inclusive, Felipe Neto teve a ver com o massacre de Suzano. Sim. O Felipe Neto mandou armas. Mandou armas. O Felipe Neto financiou o massacre de Suzano. Não, cara. Não, é porque deu a porta de entrada, porque você lembra que às vezes que ele estava divulgando os chans da internet, porque ele queria, tipo, combater uma rede de PC, sabe das quantas, e acabou que os maluquinhos que fizeram massacre tiveram acesso nesses ambientes pouco, basicamente, ortodoxos, e tiveram, basicamente, contaminação. E graças ao Felipe Neto, que foi disseminado isso, aconteceu toda essa merda. Mas beleza. Falando nisso, também então, tem uma Felipe outra... Neto... Mas também tem um outro cara chamado Under MDK que fala que os caras do Suzano não tem nada a ver com Dogola. Então o Felipe Neto realmente financiou o Suzano. Nossa, cara, não, financiou não. Ele não deu mesmo materiais, mas ele basicamente através de um acesso que foi feito pelo canal dele, que ficou disponível, acho que de mais de 24 horas, aconteceu que esses caras tiveram acesso e depois disso teve, por exemplo, toda essa patifaria que aconteceu. Mas foi os Estados Unidos bombardear o Camboja e o Pol Pot conseguiu meio que tomar o poder por causa dos Estados Unidos ter bombardeado. É meio que mesmo naipe. Assim. Exatamente.
Mas hein, dessa trupe aí do Dogolo, o pior deles é o... Cara, é o Bub 99, cara. Mano, o Bub esse aí é insano. Esse aí é insano. Cara. Nossa, cara, é literalmente um pedófilo, cara, bem do É o demônio na Terra, pô. Audagial. Ele literalmente fala que é... Porra, cara, que ele quer esfaquear a pessoa, que ele quer pichar suástica na parede, velho. Nossa, que ele quer esfaquear... É o Megapitch, literalmente. Ele é abertamente racista, tanto na internet quanto fora dela. Tá sim, velho. Nossa, esse moleque, ele faz o caos. Mano. Pô. Tô pensando se o Google assistir nosso episódio, ele vê essas coisas. Não, porque de boa, ele entende. Mesmo ele sendo autista e homossexual, ele entende, cara. Mas a Polícia Federal não chegou nesse cara, não, cara? Não, repete aí, Carlos. Mas a Polícia Federal não chegou nesse cara, não? Já. Então, tô indo atrás, já. Ele trocou tiro. Ele trocou tiro com a Federal. Igual o. Como chama aquele lá que fez o. É o Roberto Jefferson. É o Rob Jeff. Inclusive foi ele que inspirou o Rob Jeff. Ele que inspirou o Rob Jeff, tá ligado? Inclusive, o Roberto Jefferson tinha mais cara de ser presidente do que o próprio Bolsonaro. Pois é, velho. Então você apoia o Roberto Jefferson presidente do Brasil, 2026? Eu apoio a restauração da monarquia com o Roberto Jefferson como primeiro-ministro. Yeah. Quem seria o rei, o imperador? Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Não, aí tem que ser o Bolsonaro, cara. O rei do Brasil. O Bolsonaro. Não, o Bolsonaro não. O Bolsonaro é muito broxa, cara. Não, ele é um mito, ele é um mito, cara. Não, mas ele ia virar o Super Bolsonaro. Ele ia voltar como o Super Bolsonaro, velho. Tipo assim. Esse negócio do Bolsonaro broxa e do Bolsonaro, pô, é só um xadrez 5D dele, entendeu? Pra enganar os detalhes. Cara, o verdadeiro Bolsonaro morreu com a facada e foi substituído por um clone, viado. Um clone judaico. É verdade. Um clone judaico. Foi substituído pelo Epstein. Inclusive, você viu aquela teoria que também que tá falando que o Lula, né, que tá aí, não é o Lula verdadeiro? Eu já vi vídeo disso, os caras mostrando a suposta máscara de silicone que o Lula tava usando no discurso dele. Pô, e se for verdade mesmo, imagina? E você já viu aquelas fotos que ele tá com 5 dedos nas duas mãos? eu já vi uma, já. Então ficar olhando todas as coisas do Lula. Se ele tem 5 dedos. Vamos olhar pra todas as vezes que o Lula aparece na televisão aberta, pô. Vamos ver nas mãos dele quem realmente tem 5 dedos cada mão. Não, ele deve ter, né? É que a gente vão tentar acabar esse episódio falando sobre o atual governo e também sobre a questão do Monark. Ele... Cara, eu acho que até 2025 ele não tá aí pra contar a história, velho. Cara, na minha opinião, o Monark... Na minha opinião, o Monark vai ser a Sarah Connor do Exterminador do Futuro, pegado no Brasil. Vai liderar os rebeldes subterrâneos. Cara, vocês viram o episódio do Monark? Ele vai ser queimado? Do Tiff, cara. João. O episódio do Tiff? Não, é um novo, episódio novo. Que ele foi lá, o Tiff lá no Monark Talks. Vocês ouviram? Mano, nos momentos 3 horas, o Monark literalmente meteu aquele meme lá do Arrete Anticrisis. Eu odeio o Anticristo. Deus não tirará esse podcast de mim. Mano, ele literalmente começou a falar: Deus tem um plano, ele não vai tirar meu podcast do ar. O Anticristo do Xandão vai morrer. Eu sou o podcast escolhido por Deus, Xandão. Eu sou o podcast escolhido por Deus, Xandão. Você não tem poderes aqui. Saia, demônio. Não, é literalmente mais ou menos isso, cara. E o Tiff, tipo, sim, concordo. Sim, linda, verdade. Cara, nem o Tiff tá tancando mais, viado. Nem o Tiff tá tancando mais. Será que o Tiff pediu pra analisar a game tag do... cara. Eu sei que tem. Cara...
Eu sei que por exemplo, o Monark tem acho que mais de 820 horas só, por exemplo, em GTA San Andreas, e também Minecraft tá com 10 mil horas. Também ele é o deus do Minecraft, 13 mil horas de gameplay, cara. O que você acha do Monark? Cara, eu acompanho o Monark faz muito tempo, porque eu cresci assistindo ele quando na época que tinha ele, basicamente o Monark, tinha o Leon, antes de entrar na política, também tinha acho que o Feromonas, e também além dele tinha o Ben Extreme. Depois, tipo assim, essa foi a geração clássica de Minecraft, a origem. Depois. Inclusive você tá ligado no negócio aqui. Não, calma. Inclusive você tá ligado no bagulho do Rio Hunter, né? Tá ligado no bagulho do Rio Hunter, né? Que teve o Monarca da Panela Craft. Não, mas o Rio Hunter. O que? Você pode explicar, por favor? Não tava sabendo, não. Tu não conhece o Rio Hunter, não, cara? Vixe, mas é uma longa história também, né? Assim, vou dar um negócio aqui, ó, assim, o Rio Hunter basicamente era um hacker, tá ligado? Pá, né? E aí ele descobriu, ele supostamente, né, descobriu que a Panela Craft, que era o Venom, o Monark, o Leon, o Feromonas, esse pessoal, estavam supostamente comprando bots, entendeu? Bots para aumentar a visualização do canal deles e assim fazer o monopólio da Machinima, que era o cara patrocínio deles lá na época, tá ligado? Aí fez vários vídeos assim xingando os caras, mandou eles tomarem no cu, entendeu? Dentro do carro dele, entendeu? Aí rolou a briga aí e aí foi preso, pô, pra tentar hackear um site do governo, sabe? Porra. Acabou. Não, pior que o Rio Hunter era muito Jorge, viado. Nossa, viado. Inclusive, cara, se vocês conseguirem aí, pô, chamem o Rio Hunter pra eu dar uma entrevista aqui, pô, pra toda essa história. Não, seria muito bom, velho. Seria legal, seria muito legal. Seria muito do caralho, velho. Pior que eu só conheci o Minecraft por causa da treta do A Casa Caiu, velho. Que na minha escola... Eu só conheci o Casa Caiu depois, sei lá, dos meus 15 anos de idade. Conheci o Casa Caiu. Mais interessante, sabe? Muita coisa aí. Casa caiu. Enfim, o que a gente ia comentar também. Foda-se, deixa o Lula pra lá. Não, a gente vai falar do Monark e depois do Lula. Foda-se. A gente tá falando do Monark agora. O Lula foi substituído e um clone agora foi trocado. Eu acredito nessa teoria agora. É verdade, o dedo dele tá menor que o normal. Vocês estão sabendo que o Lula vai ter que fazer uma cirurgia no quadril ainda esse ano? Pois é, rezem pra que dê errado. E o motivo, ele vai fazer cirurgia pra reimplantar o chip de controle dos Rothschild nele, né? O chip do diabólico. E tipo assim, vocês viram que o Renato Garcia falou, cara? Renato Garcia é aquele cara que... É aquele cara que faz... Renato Garcia é aquele cara que faz aqueles vídeos de fantasma, esses negócios. Eu tô ligado, mas o que ele falou... É o caso da Macumba? Sim. Pior que eu não sei se aqueles vídeos é falso ou é literalmente ele vai lá na noite. É assim, pô, eu acho que é falso, pô, mas tem uma produção legal e também é bem, assim, é um entretenimento bacana, pô, então, minha opinião, foda-se se é real ou não, engraçado. É divertido, né? O importante é ser engraçado. E também eu nunca vi o Nathanael do canal Fábrica de Noobs. E também eu nunca vi o Nathanael do Fábrica de Noobs fazer um Desmistificando Caçadores de Lenda, né? Pô, então sim, é verdade. Inclusive, é verdade. O Fábrica de NPCs, né? Ele fica ali desmistificando os meus nefilins, né, cara? Isso é uma coisa... Inclusive eu também nunca vi ele desmistificando o romeno lá, pô, das árvores de silício gigantes, pô. Nunca vi. Vou mandar no servidor dele aquele vídeo lá pra ver se... Pois é, não, mas ele desmistificou, né, no último vídeo dele. Ele desmistificou. Ele desmistificou os gigantes. Não, foi
Foram os Nephilim, não as árvores gigantes de silício, pô. Na verdade... Não, mas os Nephilim foram os que foram lá e mogaram as árvores, ué. Caparam as árvores. Mas vocês acreditam circuncisaram as árvores. Circuncisaram. Ó, já tá bom de episódio já, depois dessa aí. Tá bom já. Não, o episódio caia de novo. Eu levo deixa o Card terminar o raciocínio dele aí. Termina aí, Card. A gente acaba aqui. Cara, mas tipo assim, eu acho que tá pra gente conjecturar muitas coisas, falar muito sobre vários assuntos. Eu acho que o importante é saber ter paciência, poder falar com vocês. Agradeço pela oportunidade de todos vocês. E tipo assim, o que eu queria falar é sobre as questões que a gente tem que falar. Sobre, por exemplo, como foi algo que meio que funcionar, mas que deu muito certo, porque para ser esquizo foi muito esquizo, mas foi algo bom, porque deu para falar e agregar muitas coisas. Inclusive, quem vocês acham que vão ganhar a Copa do Mundo feminina? Foda-se, irmão. O único esporte de mulher que o brasileiro pode assistir sem virar viada é vôlei feminino, entendeu, cara? Pode assistir lá na bronha. É verdade. Uma mão no controle e outra mão no outro controle, né? Carinho, né, velho? Muito bom. Tchau, obrigado por ter esse episódio. A mão no carinho, né, velho? Exato. Tchau. Até mais aí. Fique com Deus,